Fala galera, professor Felipe de Biologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os fito-hormônios. Mais precisamente vamos tratar uma conversa aqui sobre o AIA, que é um dos hormônios pertencentes ao grupo das auxinas, hormônios relacionados ao crescimento vegetal, ao estímulo na distensão das células e consequentemente o crescimento da planta. E com fenômenos, esse hormônio e os fenômenos que eles estão relacionados, o AIA no caso relacionado aos fenômenos de tropismos. Eu coloquei aqui, fiz questão de colocar aqui a definição da palavra tropismo nas plantas, e nesses seres aí que então crescem baseado nesse tipo de hormônio, que é o seguinte, tropismo nada mais é que um crescimento estimulado e orientado por um agente excitante. Opa, então aqui existe duas palavrinhas, na verdade, que devem ser bem marcantes, O crescimento ele é estimulado e é orientado pela mesma coisa, que no caso é esse agente excitante, que você pode imaginar como um agente ambiental, Pode ser a luz, pode ser a gravidade, pode ser uma substância química envolvida no próprio ser vivo, aí não seria mais uma questão ambiental, já seria uma questão do próprio indivíduo, pode ser o contato que o organismo tenha com alguma outra coisa, e esse contato também vai estimular e também vai orientar um crescimento, um movimento. No caso de hoje eu vou fazer questão de mostrar para vocês, até porque são as mais comuns, os dois tipos de tropismo, que são o foto e o geotropismo. O fototropismo, obviamente, é um crescimento estimulado e orientado pela luz, foto, e aqui o geotropismo, que é um crescimento estimulado e orientado pela gravidade. Mas antes de falar desses dois tipos de tropismos, eu preciso que vocês entendam, na verdade, como é que funciona, como é que se baseia nas plantas, nos dois principais órgãos de crescimento das plantas, que são a raiz e o caule, como que o AIA se comporta perante esses dois órgãos. Então, olhando para esse gráfico, que é bem tranquilo de entender, a gente tem o quê? Aqui nas abscissas, no eixo X, eu tenho a concentração de AIA. E aqui no eixo Y eu tenho a porcentagem de indução de crescimento que o AIA leva nesses dois órgãos. Poderia colocar simplesmente taxa de crescimento e você veria então aqui num gráfico raiz, num gráfico caule. O que percebemos aqui, galera? Percebemos que as raízes elas apresentam uma sensibilidade um pouco maior que o caule para crescimento. Como assim uma sensibilidade maior? Perceba que a raiz precisa de uma concentração menor de AIA para crescer o máximo possível. Eu coloquei aqui ótima concentração para a raiz. Enquanto que o caule precisa de uma concentração maior do AIA para ele ter o seu crescimento ótimo. Se a raiz precisa de menos AIA para crescer, comparado ao caule, então a raiz é mais sensível ao AIA do que o caule. E em contrapartida, inclusive, você pode perceber que a concentração que é ótima para a raiz crescer, perceba que ela é ridícula para o caule. Se eu estender aqui essa linha azul, o caule não vai estar crescendo perante a concentração da raiz. E a mesma coisa acontece para a raiz e o caule, Ou seja, a concentração ótima para o caule crescer, vejam, é ridícula para a raiz crescer. Inclusive está mostrado aqui, A raiz não cresce quando o caule está crescendo otimamente e o caule não cresce quando a raiz está crescendo otimamente. Então agora você vai entender perfeitamente o que acontece no fototropismo e no geotropismo. No caso, se eu colocar um foco de luz aqui do lado direito da planta, nossa plantinha que parece um foguete, mas não tem problema. Então está bem marcado aqui o caule e a raiz. Uma informação que é crucial nesse momento é a seguinte: esse hormônio AIA, ele é um hormônio que sofre de um fenômeno, vamos chamar assim, chamado fotofobia. Eu posso dizer que o AIA é fotofóbico. O que significa isso? Significa que o AIA ele sempre tende a um distanciamento de um foco luminoso. Então, se aqui tem um foco luminoso, é comum, esperamos que o AIA presente aqui no ápice do caule e o AIA presente aqui no ápice da raiz, olha só, eles se deslocam para longe da luz. Isso se chama fotofobia, medo da luz. Só que quando acontece isso, quando o AIA vai se depositar do lado contrário à luz, a gente tem um efeito bem interessante. Veja só, agora usando o gráfico. Se desse lado aqui do caule, eu estou cheio de AIA, então concentração alta de AIA nesse lado esquerdo do caule. Para o caule é bom ter bastante AIA, então esse lado do caule cresce, porém o lado direito, que não tem AIA,
não cresce. Já na raiz é o inverso, porque veja, muito aia para a raiz é ruim. Então a raiz tem que crescer, obviamente, na região onde não tem aia, perfeito? E na região que tem aia, ela não cresce, porque para a raiz é ruim. Sendo assim, esse lado da raiz cresce, esse lado do caule cresce, e o caule, portanto, se curva em direção à luz, e a raiz, portanto, se curva contrária à luz. Dizemos que o caule tem fototropismo positivo, porque ele vai em direção à luz, e a raiz tem fototropismo negativo, porque ela vai contra a luz. Rapidamente, no geotropismo, é a gravidade que faz o aia se depositar aqui embaixo. Do mesmo jeito, se o aia se deposita aqui embaixo pela gravidade, para o caule, esse lado que tem mais aia é bom, então cresce mais. O lado que tem menos aia não cresce. Para a raiz, o inverso. Onde tem muito aia, não cresce. Por quê? Porque para a raiz é ruim muito aia, né? Agora, onde tem pouco aia ou quase nada, a raiz cresce. Sendo assim, o lado de baixo do caule vai crescer e o lado de cima da raiz é que vai crescer, fazendo com que o caule se curve para cima e a raiz se curve para baixo, praticamente se enterrando sozinha no solo, né? Dizemos então que o caule tem geotropismo negativo, porque ele vai contra a gravidade, para cima, e a raiz tem geotropismo positivo, porque ela vai a favor da gravidade, ou seja, para baixo. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais.